Emília, a gente percebe que agora a água já escoou bastante, mas aqui, por exemplo, a água ainda não desceu por completo e está formando de novo para chover mais uma vez. Se chover mais forte, pode piorar ainda mais a situação. É esse o medo de vocês? É esse o nosso medo, porque se chover novamente, a água tornar a subir, vai tornar a subir a água, aí é outro desespero. A gente já perdeu, vai perder mais o quê? A casa? Agora? Porque não tem mais nada o que perder mais. Nós temos agora só a casa e nossas vidas para a gente manter. Aí está essa pensão que Deus nos abençoe, que cesse a chuva, cesse a água baixar, a maré baixar e a gente começar começar do zero. Dona Emília, muito obrigada por conversar com a gente sente muito, espero que a senhora consiga se reerguer, né? Não, é muito difícil para todas essas famílias aqui, Jéssica, esse é só um exemplo. Todas essas outras casas aqui da rua 1º de Novembro, que fica no São João do Cabrito, elas foram invadidas pela água. Muita gente perdeu tudo o que tinha. A última vez que aconteceu com tanta intensidade foi em 2019, de acordo com os moradores. Eles também perderam muita coisa, conseguiram se reerguer aos poucos e agora, mais uma vez, estão vendo tudo que construíram ir embora com a água. Ela acabou de falar para a gente, perdeu até os livros das crianças, da neta que estava estudando, geladeira. A gente acabou de passar em uma casa que a geladeira estava ali boiando em meio à sala, à varanda, ao sofá, vários eletrodomésticos. Tudo que essas pessoas conseguiram construir, reconstruir, na verdade, porque não é a primeira vez que isso acontece. Elas perderam mais uma vez, infelizmente. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Tarsila, e fazer a solicitação aí à Defesa Civil, à Prefeitura e os órgãos, né, de assistência social da Prefeitura que cheguem mais uma vez ao Parque Bartolomeu. Claro, a ocorrência mais grave está acontecendo na Saramandaia e todas as equipes, né, municipais estão mobilizadas lá, mas é importante também chamar atenção para essa situação, porque temos não só, né, esses prejuízos materiais, mas prejuízos materiais não deixam de ser também parte da vida das pessoas, foi tempo dedicado para trabalhar, para conquistar, para bancar, então é muito importante um suporte para essas pessoas e a questão também das doenças infectocontagiosas. Vimos aí tartaruga, sapo, cobra. Mais cedo, Tarsila conversou com um morador que o filho dele, numa dessas enchentes, pegou leptospirose, uma doença grave, né, que pode ser transmitida por água contaminada. Então, há um risco também à saúde dessas pessoas em função desse alagamento. Pedir muito que a Prefeitura e a assistência social chegue a essas famílias. E que tem um trabalho prioritário para ajudar essas pessoas, porque imagina perder tudo, rapaz. Eu que, graças a Deus, vivo numa situação muito mais confortável do que um trabalhador que ganha tão mal, a gente sabe disso. Se perco tudo, eu não sei nem por onde é que eu faço o próximo passo. Agora pense numa situação dessa aí para dona Emília. Que tristeza acompanhar o depoimento dela, viu? Acho que só se o Macedo está com o Fael, agora ao vivo mais uma vez. Se tiver, Fael, até queria perguntar se Saramandaia tem a sirene, porque o importante, na verdade, o ideal era que a cidade não tivesse situação de encostas, não tivesse o povo vivendo em áreas de risco, mas lamentavelmente tem e tem há anos. Então tem a sirene que ameniza, pelo menos, né? Prevê uma possibilidade de risco. Se a Saramandaia tem, se foi acionado, e se não tem, por que não tem? E percorrendo aqui Saramandaia, o bairro de Saramandaia, a gente percebe, inclusive, que tem bastante encostas. É uma região com algumas encostas. Vou aproveitar, então, a presença novamente aqui do diretor-geral da Defesa Civil, da Codesal, para repercutir justamente essa dúvida. Wanderson questiona do estúdio o seguinte: aqui nessa região, Saramandaia, volume de chuva muito intenso, a ponto de acontecer essa situação que a gente está acompanhando. Tem sirene aqui? Caso não, por que não tem? Essa é uma área que não conta com o sistema de alerta-alarme. Esses estudos geológicos são estudos feitos pela nossa coordenação de mapeamento de área de risco, são poligonais maiores, poligonais de 40 hectares, de 20 hectares, que tem diversos pontos. Não é um ponto de risco, como é o caso aqui de Saramandaia, que conta com alguns pontos. Então, as localidades, exemplo, da Baixa do Cacau, que foi acionada ainda ontem, é uma localidade muito grande, é um poligonal muito grande, que ela tem por finalidade justamente esse múltiplo acionamento para que as pessoas de diversas áreas, ao mesmo tempo, saibam como se comportar e ir para áreas de segurança, como as escolas municipais. Em casos como esse aqui de Saramandaia, sempre que nós observamos um cenário de risco e orientamos pela sede das casas, ou vão para abrigos provisórios, a exemplo de escolas, ou os abrigos municipais, ou mesmo no auxílio aluguel, para que as pessoas estejam fora das suas casas nos períodos mais chuvosos.
que aconteceu aquele que o volume de chuva foi muito grande em pouco espaço